obrigado por quem está aqui no final do evento. Pode estar um pouco cansado já, mas nessa palestra a gente não vai ter código, então não deve ser muito exigente mentalmente. É uma história que eu vou contar, uma história que tenho bastante orgulho. É a história por trás da criação do Elixir, ou como um brasileiro ou uma empresa brasileira criou uma linguagem que é usada no mundo inteiro. A história começa lá em 2010, onde estava tendo alguns problemas de thread safety, problemas de concorrência, condições de corrida, até os dias de hoje, 2024, a gente tem uma linguagem, né, que foi o Elixir, usada literalmente no mundo inteiro. E eu vou passar por 3 pontos principais. O porquê fazer uma linguagem, né, não é uma coisa que aparece todo dia. Como que a gente tomou essa decisão e como que open source ajudou nesse período. E tem 3 personagens principais dessa história, o Elixir, naturalmente, a plataforma Tech e José Valim. O Elixir, quem conhece o Elixir? Ouviu falar de Elixir? Mais do que eu pensava. Ótimo. Agora, menos mãos, provavelmente. Quem usa Elixir? Beleza. Então, mais gente pode usar depois. O Elixir é uma linguagem compilada, funcional, que roda na máquina virtual do Erlang e open source. E, como eu comentei, uma linguagem brasileira. Foi criada por um brasileiro, que é o José Valim, numa empresa brasileira que foi a plataforma Tech. A plataforma Tech foi uma empresa que eu fundei junto com o José Valim e mais 2 amigos aqui da USP, até do outro lado da rua, na Politécnica da USP. Foi uma empresa de desenvolvimento e consultoria de software. A gente nasceu como uma empresa focada em Ruby. Depois acabamos eventualmente criando o Elixir. E a gente tocou a empresa aí por uns 11 anos, até em 2019, quando a gente vendeu a empresa para a Nubank. O Zé Valim cofundou a plataforma Tech comigo, os 2 amigos, comentei, criou o Elixir e atualmente é Chief Adoption Officer da Dashbit. A Dashbit é uma empresa focada 100% Elixir, que ele fundou depois da gente ter vendido a plataforma Tech. E envolvida, basicamente o objetivo é fomentar o ecossistema Elixir, então por trás de vários projetos open source, e também suporta empresas que querem adotar ou que já usam Elixir. Por fim, eu, Hugo Baraúna, também cofundei essa empresa onde o Elixir foi criado. Sou engenheiro de computação, me formei, como comentei, aqui na USP, na Politécnica, fiz engenharia de computação lá. E atualmente trabalho com o Valim e mais o restante do time nesse projeto chamado Livebook, que é um projeto open source também. Eu vou comentar brevemente sobre o Livebook ao longo da palestra. Beleza? Então, dada essa introdução, vamos para a parte 1. A gente vai ter 3 partes aqui. Parte 1. Por que criar uma linguagem nova? Ou então, por que o Elixir foi criado? Onde veio onde começou isso? Lá em 2010, isso era o 2º ano de operação da empresa, a gente fundou em 2009. A gente, desde o começo, foi muito ativo em comunidade open source. Então, a gente era super ativo na comunidade Ruby naquele tempo. E o Valim, ele fazia parte do Rails Core Team. Então, o Rails, né, o Ruby on Rails, o framework para desenvolvimento web em Ruby, ele tinha por volta de umas 12 pessoas, eu acho, naquele tempo, que mantinham o Rails. Uma delas era o Valim aqui no Brasil. E depois a gente teve até mais 2 pessoas da PTEC, que eram 3 pessoas no total. Mas em 2010 ele estava trabalhando em algumas coisas do Rails relacionadas a... isso aqui, um screenshot do Rails daquele tempo. Era literalmente como que você podia rodar o Rails thread safe. Não sei se parece estranho hoje em dia, mas você poder rodar o Rails multithread sem dar bug. Basicamente, essa é a primitiva. Ele percebeu que apareciam muitos bugs de condição de corrida, né, race condition, concorrência. Não era uma coisa fácil de resolver para quem já teve que resolver bug de concorrência quando está fazendo multithread, lock, nesse nível de primitiva. Não é tão fácil, às vezes é difícil de replicar. Então, eu vi que era muito custoso, era possível sim resolver os bugs, mas não era fácil. Era muito custoso. E isso não era uma questão de Ruby ou do próprio Rails. Era uma questão do que a runtime, a primitiva de concorrência que a gente tinha em Ruby oferecia, que era threads, principalmente. Mesma coisa em Python, ou, sei lá, Java, mais antiga, por aí vai. Então não era um problema de Ruby, a gente depois descobriu o que talvez seria o problema.
E a gente estava investindo bastante nesse negócio de deixar o Rails thread safe, e não era uma coisa só de Rails, na verdade tinha um movimento, na minha opinião, maior por trás nesse tempo, de por que era super relevante essa questão de concorrência, e as pessoas começaram a falar cada vez mais sobre isso de lá para cá. E tem um artigo que resume muito bem essa questão da importância de concorrência, chamado The Free Lunch is Over. Então, o subtítulo é The Biggest Sea Change in Software Development Since the World Revolution. Então, tipo, vinha um negócio pela frente que seria tão importante quanto orientação a objetos. O artigo está nessa URL, é um artigo bem interessante, é de 2005, se eu não me engano, então já tem um certo tempo, mas ele continua bem interessante, ver um pouco pela história, e eu vou resumir uns pontos principais que são relevantes para o que acabou motivando também o Elixir. A primeira parte não tinha a ver com software, tinha a ver com hardware. Então tem essa questão que é a lei de Moore, que é uma observação empírica, que fala que o número de transistores de um chip de um processador dobra a cada 2 anos. Isso vinha acontecendo por décadas ali, desde 70 até... na verdade, não sei se até hoje, não pego os dados mais recentes, mas vai acontecer por muitas décadas. Isso era em hardware, mas em software? Em software tinha foi daí que veio esse nome Free Lunch, porque o número de transistores aumentava e o clock speed, a velocidade do processador, também aumentava proporcionalmente. Talvez não o dobro, mas crescia constantemente. Para a gente que faz software, o que queria dizer isso? Queria dizer que o código que tu escrevia, tu não precisava mexer em nada, esperava 2 anos e ele ficava 2 vezes mais rápido. Tipo isso. Então, isso era Free Lunch. Não precisa programar muito tão bem. Tá lento, espera um pouquinho, a gente coloca o processador novo, vai ficar melhor. Foi assim por um tempo, até que acabou. Free Lunch was over. Então, a partir de 2003, mais ou menos, o número de transistores continuou crescendo naquela curva de lei de Moore, só que o clock speed não parou de crescer tanto quanto. E aí a pergunta que ficou, que isso aqui tudo são pontos principais do artigo do Harry Sutter, que o Free Lunch is Over. Ele fala, será que as CPUs pararam de evoluir então? E a verdade é que não, elas só começaram a evoluir de um modo diferente. Então, se antes elas evoluíam aumentando o clock speed, melhorando a otimização de execução de instrução, em nível de processador, sei lá, com pipeline, esse tipo de coisa, branch prediction, ou melhorando o caching. Isso era antes e depois. Depois, clock speed, como eu falei, parou de melhorar tanto quanto, mas a gente começou a ter hyperthreading, que era a ideia de poder rodar mais de uma thread de execução no mesmo core. Ou então multicore, né? Desde o mesmo chip você ter múltiplos cores. Não nesse relógio aqui, mas talvez algum de vocês deve ter uns 4 cores, por exemplo. Até multicore é uma coisa absolutamente usual para a gente hoje em dia. E caching continua melhorando. Mas focando nesses 2 pontos aqui, hyperthreading e multicore, o ponto era que não bastava, acabou o Free Lunch, então você não podia ser mais tão preguiçoso como desenvolvedor. Você precisava, para se beneficiar desse tipo de coisa, começar a escrever software de um modo um pouquinho diferente. E aí o Harry Sutter ele conclui que para você se beneficiar dessa evolução diferente da arquitetura de processador, você precisaria escrever um software concorrente. E aí ele conclui nessa ideia de que concorrência seria uma das maiores grandes revoluções de como a gente escreve software desde a geração de objetos. Porém, nem tudo eram flores, porque não é só binário, é concorrente ou não é concorrente. Então, para você se beneficiar com o aumento do número de cores, se eu tenho um servidor e eu quero, sei lá, deixar meu software mais rápido, escalando verticalmente, talvez colocando mais processadores nesse servidor, o meu software só vai se beneficiar disso dependendo do percentual do que esse código dessa aplicação é paralisável. Então, a gente via 2 caminhos ali. Ou você podia tirar mais ou menos benefício dessa nova arquitetura, dependendo de quanto você faz mais ou menos concorrência. Naturalmente, a gente queria ir para esse caminho onde a gente queria continuar usando o máximo possível do poder de processamento das nossas máquinas. Acontece que o último comentário do artigo do Harry Sutter é que provavelmente o maior custo de concorrência era que concorrência não é fácil. Né? Seres humanos, a gente pensa normalmente de modo linear. Quando a gente começa a ter múltiplas threads ali, eu preciso ver como que aquelas coisas vão se comunicar. Não é uma coisa que a gente processa tão bem. Mas ficou a pergunta, então, mas e se concorrência fosse fácil? E se tivesse um jeito mais fácil e que a gente pudesse tirar
o máximo possível do poder dessas máquinas, de modo que a gente estava evoluindo ali para frente. Isso leva a gente para a parte 2, que é a busca por novas tecnologias. Um outro ponto que eu achei bem interessante desse artigo, lá de 2005, da Web Sutter, é que ele fala, olha, as pessoas não manjam tanto de concorrência nesse tempo, que naquele tempo, mas não tem problema, porque também 15 anos atrás não sabiam tão bem a orientação a objetos, e agora já sabem, então se a gente der um tempo, acho que elas vão aprender concorrência e vai virar uma coisa usual. Dali, mais 10 anos para frente, tem esse comentário bem interessante no Hacker News, que eu achei, que uma pessoa falou, caramba, faz 10 anos que eu li esse artigo, e ainda assim a maioria do código que eu vejo é single-threaded em Python e Java. Para concluir, e hoje? Quanto do código que vocês escrevem não é concorrente ou não é concorrente? Não é? É um single-threaded, por aí vai. E quanto dessas aplicações que vocês estão escrevendo está se beneficiando do que é usual para a gente hoje? Qualquer coisa tem 2, 4 cores. E acho que o ponto que o Web Sutter talvez pensava era que talvez fosse um problema de habilidade, de conhecimento, de skill, né? Poxa, se der um tempo, assim como o pessoal não sabia fazer orientação a objetos, não sabe fazer concorrência, mas vai saber dali quando a gente se acostumar e toda a comunidade de desenvolvimento de software se acostumar com isso. Mas acho que a hipótese nova é que não era só um problema de habilidade, talvez fosse um problema de abstração mesmo, que a gente tinha como desenvolvedor. O que eu quero dizer por isso? A abstração mais básica de concorrência que a gente tem é provida, está no nível do sistema operacional. Então imagine esse stack aqui, onde a gente tem o nosso hardware, nossa CPU, aí você tem o sistema operacional em cima, te dando algumas primitivas, como processos e threads, e ele fazendo o escalonamento disso entre os teus vários cores. Aí tem o runtime da tua linguagem, e aí tu tem o teu código. Então percebe que a abstração de concorrência está 2 níveis abaixo do teu código. O meu ponto é que talvez essa abstração seja de muito baixo nível. Então se a gente tivesse uma abstração de um nível um pouquinho mais alto, uma coisa que ajudasse com que a concorrência ficasse mais usual. Um paralelo disso podia ser gestão de memória, né? Com C a gente faz gestão de memória na mão, né? Malloc e tudo mais, e isso leva a uma série de bugs, certo? Não é trivial, tanto que linguagens mais modernas trouxeram abstrações mais alto nível, que é um garbage collector. Então você não precisa, para todo tipo de aplicação, fazer garbage collection. Então um paralelo aqui seria, talvez a gente precise de abstrações também de mais alto nível para concorrência, assim como a gente criou abstrações de mais alto nível para gestão de memória. Isso levou, então, o Valinha a ir pesquisar outras tecnologias, porque em Ruby parece que a gente não tinha tão bem isso. Em Python, então, como eu comentei, não era uma coisa de Ruby em si, mas era bem comum em várias outras tecnologias. E aí, como eu estava lendo esse livro, chamado Seven Language, 7 Weeks, então você é exposto a várias linguagens de programação, depois tem um segundo livro, acho que Seven More Languages, 7 Weeks, se não me engano, do Bruce Tate, são 2 livros bem legais. E aí 3 linguagens chamaram bastante atenção. O Erlang, o Clojure e Haskell. Uma coisa comum entre todas elas são linguagens funcionais. Mas, além disso, cada uma delas chamou atenção por um ponto um pouquinho diferente. Então, entre todas elas, mas o Haskell, para pelo menos dar trazendo um ponto aqui para o Haskell, ele trouxe a ideia de imutabilidade, né? Normalmente, imutabilidade é uma propriedade de linguagens funcionais. E daí? Para que isso me ajuda em concorrência? Daí que se eu tiver uma variável e eu assinalar um valor para essa variável e esse valor no espaço de memória ficar imutável, quer dizer que se eu tiver múltiplas threads de execução acessando esse valor, como ele não vai mudar, eu não preciso ficar fazendo locking. Eu não vou ter condição de corrida, não vou ter race condition para acesso daquele espaço de memória, para acesso daquela variável. Então, se eu trago essa propriedade, já começa a me ajudar bastante a fazer concorrência numa linguagem funcional, numa linguagem com imutabilidade. Daí o Erlang ele foi e levou isso para um outro nível, um nível absurdo que até hoje eu continuo me surpreendendo. Não só resolveu a questão de você fazer múltiplas threads de execução numa única máquina,
mas também fazer isso distribuído em múltiplas máquinas. Porque eventualmente a gente vai querer escalar, além de verticalmente, vai querer escalar horizontalmente. E o Erlang, ele nasceu, o Erlang foi uma linguagem de programação e uma máquina virtual criada pela Ericsson, a empresa de telefonia, lá em 1986, para fazer sistemas telefônicos. O design da VM já foi feito para que fosse fácil e possível fazer sistemas distribuídos. Então ele trouxe essa ideia de distribuição como uma coisa usual. Eu comento que, assim como o Git deixou fazer branches usual comparado com, sei lá, com SVN, você fazer programação concorrente ou distribuída com Elixir também é usual comparado com outras tecnologias. E o Erlang trouxe isso e trouxe a ideia de tolerância à falha também embutido na VM, e no framework que ele vinha junto, que é o OTP, o que para mim é incrível até hoje. E o Clojure, só que essas duas linguagens eram um pouquinho mais antigas, assim, então a gente programava em Ruby e era acostumado com algumas funcionalidades teoricamente modernas, e o Clojure tinha isso, então, por exemplo, polimorfismo, metaprogramação, e veio a ideia de, poxa, e se eu tivesse alguma coisa que juntasse esse pacote inteiro, né? Daí surgiu essa ideia do Elixir. Então, com aquele problema original, pesquisando outras coisas, a gente juntasse tudo num único pacote, e a ideia de usar a máquina virtual do Erlang para isso, porque a gente descobriu que era uma máquina virtual que, infelizmente, acho que não é tão conhecida assim, mas é absurdamente poderosa. Então, ela, como comentei, traz concorrência, traz distribuição, traz tolerância à falha. Então, por que não fazer uma linguagem numa outra tecnologia que, além de oferecer tudo isso, também era muito estável. Então, ela foi feita em 86, mais de 30 anos, daqui vai fazer quase 40 anos já. Então, feito isso, essa pesquisa, e a terceira parte, que é o desenvolvimento da linguagem em si. Então, lá por 2011, a gente o Evelyn começou a pensar no primeiro protótipo. Então, nesse primeiro ano, ainda era uma ideia, assim, um protótipo, não era um projeto oficial, digamos assim, né? Estava experimentando. E aí eu peguei aqui o volume de commits no GitHub ao longo desse primeiro ano e explicar mais ou menos o que aconteceu ali nesses altos e baixos. Então, bem no comecinho, o Elixir, entre aspas, porque ele não é o Elixir que a gente conhece hoje, ele não era funcional, então ele tinha um modelo de objetos, muito inspirado pela bagagem que a gente já tinha em Ruby. Ele estava muito lento e ele estava quebrando funcionalidades que a máquina virtual do Erlang oferecia. Então não estava legal. E aí, por causa disso, o Valin acabou se desiludindo, né? Percebe que estava programando loucamente ali, aí deu uma caída. Mas aí, como brasileiro, que não desiste nunca, ele falou, não, eu consigo. Vou conseguir, mas não rolou. Então passou ali mais de meio ano, né, fazendo basicamente no tempo livre dele, não era um projeto da nossa empresa ainda. E dando um passo um pouquinho para trás, acho que essa frustração e o negócio não estava indo bem, talvez porque ele estava tentando encaixar alguma coisa numa forma que não foi feita para aquilo. Então, como comentei, por exemplo, era uma linguagem, alguém perguntou de compilação de Java e funcional, acho que a Gabi comentou, ele estava tentando enfiar uma linguagem orientada a objetos numa VM que foi feita para fazer uma linguagem funcional, por exemplo. E entre outras coisas. Então, ele teve que repensar um pouco o design da linguagem antes de sair direto para a implementação. Então, primeiro quebrou muita cabeça, deu um passo para trás e pensou, não, o que vai direcionar o design da linguagem? O que a gente quer? E aí ele conseguiu resumir nesses 3 pontos: produtividade, extensibilidade e compatibilidade. O que quer dizer cada um desses pontos para a Elixir? Produtividade no sentido de que a gente queria, como desenvolvedores, Elixir, a gente queria se sentir produtivo, assim como a gente se sentia em Ruby, por exemplo. Ou produtividade é uma questão relativamente qualitativa. Então é realmente como você se sente, você pode ser produtivo em Assembly, pode fazer um jogo em Assembly, como comenta aqui, pode ser produtivo em qualquer coisa, mas a gente queria se sentir produtivo em Elixir e, apesar de ser qualitativo, tem algumas questões mais factuais. Então a gente queria ter uma ferramenta boa de build, de compilação, testes automatizados, gestão de dependências, entre outras coisas, até algumas coisas que o Erlang como linguagem não tinha até, como, se não me engano, o TF8 e por aí vai.
Extensibilidade no sentido de que a gente queria que o design da linguagem permitisse que ela pudesse ser utilizada, estendida para diferentes domínios técnicos, sem que você tivesse que mudar a linguagem em si. Então, essa é uma linguagem que tem que... É um projeto, sim, sem, né, de longuíssimo prazo, então a gente não quer para cada coisa que eu vou fazer nova com ela ter que mudar a linguagem, ela tem que ser bem estável, ela tem que ser relativamente enxuta e ela vai ser extensível através de bibliotecas e da comunidade. E compatibilidade, que a gente quer que ela utilize todo o poder da máquina virtual do Erlang e use todas as primitivas que o Erlang já oferecia e deixe de quebrar como estava quebrando antes. E aí vem um período seguinte de basicamente estudo, pesquisa, ler paper, vem implementação de outras linguagens, inspiração e tudo mais, até que eventualmente, que eu chamei de Eureka no final do ano, e dali para frente acho que nunca mais cessou. Tem um ponto que eu não ia comentar, não tinha preparado para comentar, mas para mim é um fato bem curioso, que nesse tempo também, acho que nesse período de estudo, o Valim ele estava com Ler. Então ele não estava podendo programar muito, assim. Até porque ele tinha programado demais, talvez já no começo do semestre. E aí nesse período de estudo, ele foi lá e, como ele não podia programar, ele foi ler. E aí um dos livros que ele leu só por lazer foi o livro do Dragão, de compiladores. Para quem conhece. Porque ele não fez... Eu fiz engenharia de computação, então eu tive essa matéria, mas ele não fez. Ele fez controle e automação. Então ele não tinha a base teórica da coisa. Mas aí, por lazer, como ele não podia, né, programar, ele foi ler o livro do Dragão. Bom, o livro do Dragão é um livro de compiladores clássico, para quem não conhece. E não é agradável. Mas aí, finalmente, acho que teve esse momento eureka. E veio um segundo momento, que era transformar isso num projeto real, que ia ser tocado com investimento e tudo mais. Um projeto oficial da empresa que a gente tinha naquele tempo. E claro, estou aqui falando, então se tornou um projeto de pesquisa e desenvolvimento da PTEC e continuou crescendo. E aí eu vou tentar reproduzir mais ou menos como foi esse diálogo entre o Valim, eu, o Jorge Guimarães e o Marcelo Parque, que fomos os 4 fundadores dessa empresa. Então o Valim chegou assim com a gente e falou, eu estou brincando aqui de fazer essa linguagem. A gente falou, beleza, conta aí. Eu falei, cara, estava bem difícil de resolver problema de concorrência no Rails, e existe esse negócio, free lunch is over, e o futuro da programação é concorrente. Ele falou, e então decidiu fazer uma nova linguagem. Ele falou, da hora, mas e daí? E daí que eu acho que a gente deveria me colocar full time fazendo isso. E ele trabalha em projetos de clientes, né? Isso queria dizer basicamente que a gente ia gastar uma grana. Então, a gente falou, ok, really, mas não tem alguma outra coisa já, né? A gente não queria ter aquela síndrome do not invented here. Será que a gente não pode usar alguma coisa que já está pronta aí no mercado? E a visão técnica que ele estava pintando toda, era que existiam linguagens com propriedades semelhantes e com uma visão semelhante, como o Clojure, mas o Clojure roda na JVM e talvez fosse bom ter uma linguagem que mais opções no mercado, né? Bom de diversidade, concorrência. E especial concorrência de não concorrente. E tem essa, e não só de uma linguagem por si só, mas tem essa VM do Erlang que ele descobri, é sensacional e seria muito legal que mais gente utilizasse essa VM porque ela é muito poderosa e a gente pode fazer coisas com ela que é difícil de fazer com outras. A gente falou, beleza, então vamos nessa. Então, ali no começo de 2012, foi literalmente a gente estava fazendo o planejamento estratégico da empresa, se não me engano, naquele tempo, na virada de ano. E aí começou oficialmente o Elixir como um projeto de pesquisa e desenvolvimento da plataforma Tech. A nossa designer que a gente tinha naquele tempo, a Bruna Koch, fez esse logo, que eu gosto bastante do Elixir. E aí, em fevereiro de 2012, a gente colocou a linguagem e o site dela no ar. Esse foi o ponto 1. O ponto 2 foi o ponto de incerteza. Como é de se esperar fazer uma linguagem de programação, não é um projeto de alto risco, então a maior chance de dar errado. E para a gente ter uma referência, por exemplo, no Brasil, acho que a gente deve ter 2, talvez 3 linguagens. A gente tem Lua primeiro, acho que depois Elixir, e tem uma outra linguagem, Lean, exato. A Lean seria a terceira. Então, e quantas décadas a gente não tem já de computação, né, aqui, então, só 3, assim, então não é algo usual.
passou um ano ali naquele tempo, a gente não recebia um feedback. Pô, será que esse negócio vai para frente? Né? A gente fazendo blog posts, fazendo palestras e escrevendo, tentando divulgar aquilo, mas não estava com uma cara de que estava ganhando uma atração tão boa. Tava, assim, as pessoas gostavam e tudo mais, né? Mas até que teve um momento, acho que foi um momento de inflexão, que esse cara, o Dave Thomas, ele mandou um e-mail dizendo que queria escrever um livro sobre Elixir. E esse foi um momento que eu acho, né, difícil ter exatidão nisso, mas para mim foi um ponto de inflexão. O Dave Thomas começar a evangelizar e decidir escrever um livro sobre Elixir, porque, para quem não sabe, o Dave Thomas é uma figura muito... Acho que atualmente, na verdade, ele está até... Acho que ele se aposentou. Mas o Dave Thomas, ele é uma figura muito... absolutamente influente na indústria de software. Ele foi um dos signatários do Manifesto Ágil, ou seja, um dos caras por trás de metodologias ágeis, junto com figuras como Martin Fowler e por aí vai. Ele fundou a Pragmatic Programmers, que é uma das maiores editoras de livros de software no mundo. E uma coisa que para mim, individualmente, também me tocava muito, que ele foi o cara que escreveu o primeiro livro sobre Ruby no Ocidente. O Ruby é uma linguagem japonesa. E o primeiro livro em inglês escrito sobre Ruby foi feito pelo Dave Thomas. Aí essa mesma figura quer escrever o primeiro livro de Elixir. Então eu que era um cara apaixonado por Ruby, depois de vir para a empresa que a gente tinha criado, a linguagem que a gente tinha criado na nossa empresa, foi uma coincidência absurda e puta, foi bem legal. Tanto que eu peguei aqui o número de page views do site do Elixir, e ali embaixo você percebe que é o 2012, né, desde que a gente começou o projeto, quando lançou o site, e até meados de 2013, quando o Dave Thomas começou a evangelizar. E aí no site aconteceu o que eu chamei de efeito Dave Thomas. Então a gente percebeu que não só quali, mas quanti também, a gente tinha algum feedback de que a coisa estava começando a ir para novos patamares. Dali para frente, é uma história de mais uns 10 anos, eu vou resumir alguns pontos de como que esse ecossistema, essa comunidade foi evoluindo e como a gente veio inovando até os pontos atuais, até o tempo atual de 2024. Não demorou muito depois que o Dave Thomas decidiu que ia fazer esse livro, o próprio criador do Erlang, o Joe Armstrong, publicou um blog post dizendo que estava super animado com o Elixir. Então ele escreveu isso daqui, eu peguei um quote no blog post dele. It didn't take long, but pretty soon my gut feeling kicked in. This is good shit. Então o cara que criou o Erlang, né, uma das linguagens que inspirou o Elixir e a VM, para onde a gente compila, viu o Elixir e disse que achou que aquele negócio era bom, né? This is good shit. Então era mais sinais, assim, pra gente era importante ter esses sinais de que de fato parecia que era uma direção que fazia sentido, que tinha mais gente que acreditava que aquilo era tão bom quanto a gente acreditava também. Em junho de 2013, a O'Reilly, que acredito ser a maior editora de livros de programação do mundo, também anunciou que ia escrever um livro sobre Elixir. Então, mais um sinal super importante para a gente, ainda mais essa parte de educação. E uma coisa que do Elixir, desde o começo, e até hoje, é meio que um princípio da comunidade, assim, é que é uma coisa distribuída. Então, apesar de ter começado como um projeto de pesquisa da plataforma Tech, a gente nunca quis que ele fosse centralizado por uma única empresa. Então, acho que isso acabou, essa ideia funcionou bem para que pessoas de modo independente, empresas de modo independente fossem contribuindo. Então, não precisava ter permissão, por exemplo, da O'Reilly, da PTEC para escrever um livro, ou Dave Thomas, ou então do que no ano seguinte, quando o primeiro evento de Elixir, focado em Elixir aconteceu, que foi o ElixirConf na Europa, ElixirConf nos Estados Unidos, no Texas, também foi um evento organizado pela comunidade. Então é uma linguagem que começou e sempre foi de comunidade. Não existe uma empresa que é dona da coisa. Apesar de ser criada dentro de uma empresa, a gente sempre deixou isso, o design da coisa foi sempre assim. Dali em 2014, aconteceu parte da visão que o Valim tinha trazido para a gente, que foi a criação do Phoenix. O Phoenix é o framework para desenvolvimento de aplicação web com Elixir, e foi feito também por um membro da comunidade, que é o Chris McCord, que é um americano. E ele já trazia uma série de inovações que a gente, aproveitando o poder da máquina virtual do Erlang. Então, o Erlang, ele
uma coisa que chamava atenção já, um case bem conhecido de Erlang, para quem não conhece, é o WhatsApp. Então, o WhatsApp, o back-end do WhatsApp é feito em Erlang, e ele tem esse case, uma palestra de um dos engenheiros de lá, de um único servidor do WhatsApp aguentando 2 milhões de conexões simultâneas. Então, provando uma escalabilidade absurda. E aí, com o Phoenix, desde o começo, começou a ter uma funcionalidade que era para você fazer real-time. Então, você abria uma conexão no client, no browser. Não precisava ser um browser, podia ser um device IoT, mas vinha com esse protocolo pronto. Abrindo um WebSocket com o teu servidor, no servidor Phoenix, em Elixir, na ponta. E a gente conseguiu replicar, e está publicado no blog do Phoenix, 2 milhões de conexões simultâneas WebSocket abertas e troca de mensagem entre esses clientes. Então a gente viu, poxa, realmente o que teoricamente funciona, na prática funciona também. Então não era mais só a linguagem, a gente começa a dar ferramentas para levar isso para aplicações reais. Né? No ano seguinte, 2015, começou a acontecer também o que a gente sempre queria. A gente queria que o Elixir não ficasse... Para quem veio de Ruby, que era o nosso caso, nosso background era web, o Ruby ele é majoritariamente, ou pelo menos era majoritariamente utilizado em web. E a gente queria que o Elixir fosse além de web. A gente gostava muito dessa ideia que a comunidade Python tem, que é usar a linguagem em vários domínios técnicos. E em 2015, acho que foi mais uma primeira prova disso, que foi a criação desse framework para fazer aplicações embarcadas, rodando em arquiteturas do tipo Raspberry Pi ou BeagleBone, então ainda é um microprocessador, um Linux bem reduzido, para fazer aplicações embarcadas desse tipo, também feito por um membro da comunidade. No ano seguinte, 2016, a gente começou a criar bibliotecas para que o Elixir também fosse muito bom, uma coisa que a gente também acreditava que ia ser bom, que era para a parte de ingestão e processamento de dados. Já que a gente tinha concorrência, a gente podia conseguir, sei lá, plugar ele em um gerador de eventos e a gente conseguia fazer um pipe de dados super escalável. Né? E a gente fez essas bibliotecas em 2016, deixando o Elixir muito bom para isso também. E aí, ainda esse ano, também foi um ponto que para a plataforma Tech foi bem relevante, porque foi a primeira vez que a gente ganhou algum dinheiro com isso. Então, percebe que a gente investiu em 2012, 2013, 2014, 2015, no quinto ano, né, com muita fé, a gente retornou algum dinheirinho, não pagou tudo aquilo ali, eu tentei deixar proporcional, então são vários vermelhos para baixo grandes e um verdinho ali para cima. Não pagou, mas foi um sinal importante para a gente também do ponto de negócios, porque a gente precisa pagar as contas, então precisa fazer algum dinheiro com a coisa. E aí, de fato, se materializou como um investimento de negócio relevante para a empresa também, que no último ano que a gente teve a empresa, 2019, os nossos negócios Elixir eram 50%. Então, 50% do nosso faturamento era Elixir, 50% era Ruby. E se a empresa continuasse operando, se a gente não tivesse vendido, acho que ela continuaria uma tendência ainda maior. Em 2018, mais um domínio técnico também, o Elixir teve um pessoal da comunidade fez esse framework chamado Membrane, que é para você fazer processamento multimídia com o Elixir. Então, stream de áudio, stream de vídeo. E um fato curioso, faz algumas semanas, teve um evento online, uma palestra por dia, organizado pela empresa, pelo pessoal da comunidade que criou esse framework. Foi um evento online de Elixir, que todo o streaming foi feito usando o Membrane. Então, mostrando um evento sobre Elixir em cima de uma plataforma de streaming em Elixir. Foi bem meta, foi bem legal. Então, daí em 2019, na Petec a gente começou a trabalhar nesse projeto chamado Broadway, que era para deixar a ingestão e fazer pipe de dados ainda mais fácil com Elixir. Nesse mesmo ano, teve, acho que, mais uma das grandes inovações que aconteceram na comunidade, que é o Live View. Alguém eu ia falar de Live View aqui? Mais do que eu pensava. Bom, o Live View, ele acredito que não foi importante só para a comunidade de Elixir, mas para... Oi? Não? Não. O Live View, o Live View, para quem não conhece, ele é uma biblioteca do Phoenix para você fazer aplicações ricas e real-time para a web. Então, tipo single page apps, só que fazendo server-side rendering. Então, quer dizer que você tem que escrever pouco ou zero JavaScript. Então, para mim, que sou de back-end, era ótimo. Podia fazer as coisas super bonitas sem ter que
ficar fazendo muito JavaScript, que sempre para mim não sou muito bom. E fazendo isso também, abrindo um WebSocket, deixando uma conexão permanente entre o cliente e o servidor. E para Elixir isso não é um problema, porque às vezes você pode achar que mas eu não consigo segurar. Normalmente o HTTP foi feito para ser stateless, né? E a gente provando um paradigma de desenvolvimento onde você tem stateful, repensando como é feito o desenvolvimento de aplicações web e inspirando outras comunidades a fazer esse tipo de coisa também. Então depois do LiveView, acho que o pessoal do PHP fez o LiveWire, por exemplo, para quem é de PHP. O pessoal em Ruby, se não me engano, fez o Hotwire. Então, acho que começou mais uma nova leva de um novo paradigma de desenvolvimento de aplicação web. Diria eu que inspirado, começando pela essa inovação no LiveView. E aí o LiveView só foi feito, a gente só achou que era viável fazer isso porque a máquina virtual do Erlang aguenta. Porque nem toda máquina, nem outras tecnologias vão aguentar conexões abertas simultaneamente, 2 milhões ou qualquer coisa do gênero. Mas não precisa ter 2 milhões, pode começar só com uma, que é a maioria de nós. E aí, finalmente, acho que uma das coisas que o Paulo falou hoje, né, o Erlang e o Elixir, ele não, até então, não eram opções, sei lá, que é uma boa sugestão para você fazer processamento que é intenso em processamento numérico, né, que sei lá, CPU bound. Até a criação do NX, também feito começou pelo membro da comunidade. O NX quer dizer Numerical Elixir, ou Elixir numérico. E entre uma das coisas que ele faz, que para mim é absolutamente incrível, você compila Elixir just in time, um subset de Elixir para GPU. E aí isso possibilita que você leve Elixir para aplicações de machine learning, por exemplo, que são muito intensas nesse tipo de processamento. E a gente começou, né, com a comunidade, todo mundo, a investir bastante nessa frente. Então veio depois disso uma série de projetos nesse guarda-chuva do NX, do Numerical Elixir. Então, entre eles, o Livebook, que é o projeto que eu trabalho. O Livebook, ele é um code notebook para Elixir. Assim como você tem o Jupyter para Python, você tem o Livebook para Elixir. Também fazendo coisas que não é só possível, mas é mais fácil de fazer com Elixir ou com Erlang, na verdade. Então, a gente consegue fazer sistemas distribuídos com Livebook de modo muito fácil. Tem uma palestra recente, eu até repliquei isso, onde você conecta o teu notebook com um cluster de 16 máquinas, se não me engano, que eu fiz, para a gente treinar 16 modelos em paralelo, de modo super fácil. É incrível a coisa que a gente fez nesse tipo de Livebook. Então, a gente sempre tentando tirar o que tem de diferencial nessa tecnologia para esse tipo de aplicação. Quer dizer, para várias aplicações. Então, depois do Livebook, vem em 2022 o Axon. O Axon é uma biblioteca para você fazer redes neurais ou até Deep Learning com Elixir. Então, diferente de outras stacks, outras tecnologias, a gente começou a implementar os modelos mais modernos, como por exemplo, acho que um exemplo bem icônico para mim, quando foi feito aqui, foi o Stable Diffusion. Então, você tem uma implementação de Stable Diffusion em Elixir. Não é um binding para uma outra linguagem. É código Elixir. O que quer dizer isso para a gente que é desenvolvedor? Quer dizer que é uma coisa que está perto de mim. Tipo, eu não preciso... Eu não manjo C ou C++, não é uma coisa que eu tenho que aprender. Então, não, cara, eu sei Elixir, eu consigo olhar esse código, consigo dar uma melhorada. Se eu tenho uma pessoa na minha equipe que está cuidando mais de data ou de modelos, a gente pode conversar na mesma linguagem, na mesma stack, com essa ideia de ter mais produtividade também. E o Axon trouxe essa possibilidade usando o NX por baixo, trazer um framework para fazer redes neurais de modo mais fácil com Elixir. Continuou essa história também depois com o Explorer, ainda em 22. O Explorer é uma biblioteca para data frames, Elixir. Assim como você tem pandas, né, para Python, você tem o Explorer. E o Explorer ele é muito inspirado por bibliotecas. A cara dele é parecida na sintaxe com ferramentas do Tidyverse, do R, do R. Mas por baixo a gente usa uma biblioteca do Rust que chama Polars. Então você consegue fazer queries em cima desses data frames assim, tipo, absolutamente rápida. E a gente não tem... inclusive é relativamente comum na comunidade Elixir, como assim, quando você precisa coisas de performance absurda, a gente usa o Rust. Então não tem problema, a gente tem muita coisa que integra com Rust. O Explorer é um exemplo bem legal disso. E aí por fim o Bumblebee. O Bumblebee é uma biblioteca também em Elixir para você usar modelos pré-treinados. Então, treinar
Normalmente em Machine Learning você tem treinamento e inferência, né? Você treina o seu modelo e depois você usa o seu modelo para fazer predições. Treinamento, às vezes, é muito custoso. Literalmente, tem empresa que gasta milhões e milhões de dólares para treinar modelo. E ainda bem que existe toda uma parte desse ecossistema, dessa comunidade, que pensa em modelos mais open source, digamos assim, e publica os modelos pré-treinados. Então, o Hugging Face é tipo um GitHub para Machine Learning, para quem não conhece. Então, o Hugging Face tem lá modelos e os pesos de modelos pré-treinados. É que a gente faz com o Bumblebee. A gente tem um modelo, por exemplo, Stable Diffusion, implementado em Elixir. A gente só puxa os pesos que estão pré-treinados lá. E aí você consegue fazer inferência com o modelo escrito em Elixir, mas sem ter que necessariamente treinar ele se ele for um modelo muito custoso. Com Stable Diffusion, por exemplo, ou Whisper, né, para transcrição de voz de áudio para texto e por aí vai. E aí a gente tem então agora, acho que mais esse outro, uma coisa que está em constante desenvolvimento também na comunidade Elixir, bem quente atualmente, que é esse ecossistema inteiro de ferramentas para Data Science e Machine Learning, desde a importação e transformação de dados, a visualização disso, a criação de modelos, seja de redes neurais com o Axon. Eu não comentei, mas do Scholar para algoritmos mais tradicionais, como clustering ou regressão, e a comunicação disso. E aí, em resumo, chegando mais para o final, como que está isso tudo hoje, só em alguns números, né? Então a gente tem aqui algumas milhares de bibliotecas no Hex, que é o repositório de bibliotecas open source. A gente tem umas dezenas de livros publicados ao redor do mundo, desde a introdução a Elixir, desenvolvimento de aplicações web, metaprogramação, sistemas distribuídos, mais recentemente o livro de Machine Learning também. A gente tem meetups e conferências ao redor do mundo, e o Elixir sendo utilizado, uma parte da visão que tinha técnica é o Elixir sendo utilizado em múltiplos domínios. Você tem web, embarcado, processamento de dados, machine learning, data science, processamento de multimídia, e por aí vai. Espero que a coisa continue crescendo. E tudo isso, na minha opinião, é poder do open source. Então lembra que isso começou com uma pessoa, com uma empresa, e para a gente, a gente era uma empresa pequena, depois eu vou chegar no porte dela, era impossível, nem que a gente quisesse fazer isso sozinho, não dava. E a gente não queria, a gente sempre teve no nosso DNA o open source, a gente já vinha desse tipo de DNA na comunidade Ruby, e a gente só queria continuar trabalhando desse modo. E aconteceu que também para a linguagem era ótimo, porque era somar força com todo mundo, cidade de comunidade, e acho que não daria para fazer de outro jeito. Para fechar, alguns pontos-chave. Então, como que uma empresa decide fazer uma nova linguagem? No nosso caso, a gente não estava tentando resolver um problema, não era uma coisa conceitual, existia um problema real, que era a dificuldade de implementar concorrência, thread safety, redução de condição de corrida com Ruby e no Rails. Isso levou a gente a pensar em outra tecnologia, descobrir uma tecnologia incrível, que é a máquina virtual do Erlang. E depois, como sair disso para uma coisa que foi para o mundo inteiro, open source. E por fim, uma coisa que me toca também bastante, que era uma coisa que eu tinha desde o começo da faculdade. Eu tinha essa vontade de causar um impacto na indústria de software, assim, sempre fui muito apaixonado pela coisa. E eu achava que um caminho era... Eu lembro quando eu estava no começo da faculdade, eu já sei, vou trabalhar no Google, vou para uma empresa super grande, acho que esse é um caminho. Acho que é um caminho, pode ser, mas eu descobri que não é o único caminho. Acho que você pode ter um grande impacto sem ser grande. Então, pensando em linguagens, por exemplo, você tem o Swift, feito pela Apple, né? Mais de quase 200 mil funcionários. Go, pelo Google, mais de 100 mil funcionários. Java, pela Sun, dezenas de milhares de funcionários. E o Elixir, que veio da Petec, a gente tinha 70 funcionários. Então, ordens de magnitude menos, mas nem por isso não deu para fazer um grande pacto sem ser grande. Essa mensagem eu queria fechar e obrigado, pessoal. Amei essa palestra. E, eu tava vendo um podcast há um tempo atrás, assim, sobre Go, no geral. E aí o cara, ele começou a resmungar, assim, que ele não gosta de Go e tal. E falou, por que eu vou usar Green Threads do Go se toda vez que eu vou escalar meus servidores web, que são stateless,
eu vou escalar horizontalmente em meio CPU virtual, sabe? E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Por que que eu deveria usar Green Threads se o meu servidor web é stateless? Então é stateless e o cara sempre vai, Sim. tipo, escalar horizontalmente com meia CPU virtual na AWS e tal. Sim. Eu acho que faz sentido. Era um modo que eu pensava. Então, eu lembro quando a gente começou a fazer aplicações web, o jeito tradicional de escalar, você coloca um proxy em cima, né, Nginx, e precisa oferecer mais requisição, você coloca mais um outro servidor. E é um modo, sim, de você escalar, fazer um sistema distribuído em mais de uma máquina. Mas acho que tem alguns pontos aí. Escalar numa máquina só é menos complexo, por definição. Se a complexidade for quantas linhas de comunicação você tem entre múltiplos nós, é mais complexa para ter 2 ou mais nós. Então esse é um trade-off, não quiser para fazer o outro, só qualquer outro trade-off. Né? E o outro ponto que acho que também fazia com que, pelo menos eu não pensava, era que, e acho como veio evoluindo a tecnologia até, né? O HTTP, protocolo é stateless, aí depois veio o HTTP 1.1, acho que depois começou a ter mais aquele cabeçalho de equipa live, até com o HTTP 2 e WebSockets, e não parecia que até era viável tecnicamente você ter tantas conexões assim stateful, pensando numa aplicação cliente-servidor na rede, né? Acho que não pensando, e aí tem esse ponto também da rede, né? A latência, a velocidade, só que a tecnologia vai mudando. Então a gente tem bandas cada vez mais largas, a gente tem menos latências, ou você tem a possibilidade de fazer a tua aplicação na ponta, no edge. Eu gosto muito tem vários modos de fazer, mas eu gosto de uma empresa que a gente usa que chama Fly.io, que é um host para você colocar qualquer Docker container no mais próximo possível do teu usuário. Então acho que como a tecnologia foi evoluindo, foi te fazendo poder pensar em outras arquiteturas. E o Elixir acho que tem uma parte dentro disso, que é com essa ideia de primeiro o Erlang mostrando que era possível com o caso do WhatsApp. E aí depois a gente replicando isso sendo possível com o Phoenix. Então acho que agora tu tem mais uma opção viável. A outra é viável também, mas agora tem mais 2 opções. E que eu acho que isso que é legal, você tem mais de uma opção. Você pode escalar horizontalmente e você pode escalar verticalmente. E aí nesse caso, para escalar verticalmente, também seria bom que você usasse todos os cores da tua máquina. E aí concorrência seria bom. Ou sem ter que aumentar, por exemplo, criar novos processos. Que era um modo que, eu não sei como faz em Ruby mais hoje, mas estou usando como a gente fazia antigamente, era mais comum a gente criar um novo processo da VM inteira, o que ia consumir mais memória. Então a ideia de a gente usar threads era, né, para poder usar menos memória. Então, eu acho que tem mais opção. Talvez não é que já é viável. Eu acho que só não é usual ainda, porque a gente está acostumado com outros modos, mas acho que vai ficar cada vez mais comum. E outra pergunta é tipo, quando eu tava aprendendo a programar em Elixir lá para 2019, eu sempre sou aquela pessoa que pensa, eu vou usar todas as features que eu consigo num projeto, sabe? E fazer overcomplicated, etc. E aí eu tava refletindo sobre processos tal, em comparação com ReasonML, que era uma linguagem que eu gostava muito na época. E eu cheguei meio que à conclusão que Elixir parecia muito orientado a objetos, porque eu tava guardando muito estado da minha biblioteca em processos e tava transicionando ele por canais, assim. Eu senti que era muita orientação a objeto, quase nada de funcional, entendeu? Tipo, isso favorece, de certo modo, programadores Ruby, porque parece tipo uma conexão muito próxima, sabe? Parece que se o programador Ruby for para Elixir, ele vai começar a usar processos e módulos como classes, entende? Não parece o jeito certo de usar. Entendi. Em relação a favorecer o programador Ruby, acho que tem uma questão que ajuda um desenvolvedor Ruby quando vai aprender Elixir, que é a sintaxe. Ela tem uma cara parecida, e aí depois disso acaba. Basicamente a sintaxe ela é largamente inspirada na sintaxe de Ruby, mas depois você passa uma camada para baixo e é totalmente diferente.
teria que ver mais ou menos o que eu estava fazendo. Eu posso dizer, pela minha experiência, de fato, quando eu fui começar a programar com Elixir, eu percebia que eu tem que começar a pensar, fazer o design um pouco diferente. Eu estava salvando muito estado no Elixir. Você não existe objeto em Elixir como uma linguagem funcional. Você tem basicamente módulos e funções. Módulo é só um conjunto de funções. E você tem structs, sei lá, estruturas de dados. E aí tem um jeito de salvar estado em Elixir, que é cada processo pode ter seu estado. E se eu quiser, e você cria literalmente dezenas, centenas, milhares ou milhões de processos numa única máquina. Um processo é uma thread de execução gerenciada pela VM do Erlang. Não é um processo operacional. E aí, para você acessar o estado de um outro processo, precisa mandar uma mensagem para ele. É o modelo de ator, de passagem de mensagem. E aí eu percebi que eu estava fazendo muito isso. E aí você tem que começar a pensar um design diferente, onde você, na verdade, fica sempre passando o output uma estrutura de dado como output. E aí você processa mais aquela estrutura de dados, depois passa como novo output mesmo, como um pipe de processamento de dados e menos como se fosse necessariamente passagem de mensagem. Normalmente você não tem motivo para precisar de passagem de mensagem, só vai estado e normalmente não é o normal da hora, assim, não é. Então, não acho que tenha alguma coisa que te levaria necessariamente a isso, a menos que era o meu caso, que vinha direto são objetos e tentava aplicar um pouco esse tipo de design e aí funciona, mas não é para aquilo. E aí quem já sabe programar aquele modo idiomático vai dizer, olha, não é por aqui, é por ali. E tem um livro inteiro só sobre isso que eu acho que é bem legal. Para mim foi bom, que chama, acho que Design Applications, ou OTP, eu não lembro, mas é da Pragmatic Programmers também, do Bruce Tate, que te ajuda a pensar o design de um pouco mais funcional e orientado a dados e menos a objetos. E a última é só sobre OTP Distribution, que eu li há muito tempo atrás, eu achei muito divertido, eu fiquei brincando com aquilo tipo por dias, e aí depois eu só não conseguia ver muita aplicação pro que eu tava querendo usar, que era pra web, assim, porque eu pensava, tem que ser stateless, tem que ser, sabe, não é pra ter essa comunicação. Sim. Hoje em dia tem algum uso muito legal em alguma dessas bibliotecas? Uma coisa boa e talvez ruim do Elixir, quando a gente fala assim de Elixir e tudo mais, é que a gente fala, uma linguagem concorrente, distribuída durante a falha, e assim, isso é sensacional. Mas, na verdade, no dia a dia, por exemplo, o Phoenix, ele vai encapsular bastante disso para ti, e as tuas regras de negócio de uma aplicação web, na maioria parte delas, tu não vai precisar ficar usando tudo isso da hora, porque, na verdade, o framework já está fazendo bastante por ti. O framework web, ele já está usando todas as primitivas ali da linguagem e do OTP, que é para fazer distribuição. Então, às vezes a pessoa está usando sem ela saber. Então, quando ela está usando Live View, para poder fazer a aplicação rica sem ter que aumentar a complexidade, criando um cliente inteiro separado, um servidor separado, uma API no meio e tal, ela está usando o OTP porque tem um processo que está ali com um espacinho de memória pequeno e poder escalar isso sem se preocupar. Uma outra feature muito legal do Phoenix também chama... É o Presence? Acho que é o Presence. É o Presence que usa CRDT? É o Presence que usa CRDT? É outro, PubSub. Então a gente tem uma feature que vem junto com o framework, que é um PubSub, só que é um PubSub que em outras tecnologias normalmente tu traz uma outra parte da tua arquitetura. Tu vai trazer um Redis, vai trazer um Redis, vai trazer um RabbitMQ, tu vai trazer alguma coisa dessa para poder fazer mensageria entre as partes da aplicação. No Phoenix tu não precisa disso, porque ele cria para ti um PubSub distribuído e ele não precisa de um servidor separado como um Redis, e ele usa uma estrutura de dados chamada de CRDT para poder fazer sincronização entre isso. E tu está usando o OTP, só que tu não está percebendo, porque o framework está criando umas coisas para ti, para que tu possa, no máximo do tempo possível, se preocupar com as tuas regras da tua aplicação, mas na hora que tu precisar disso, tá lá. Então, um exemplo muito simples que eu usei é para fazer, sei lá, um cron job. Então, eu não preciso de uma biblioteca nova para fazer um cron job, eu do cron necessariamente. Tu cria um JServerzinho que roda um trecho de código, depois ele manda uma mensagem dele para ele mesmo, fala, me manda uma mensagem daqui a 1 segundo. Aí daí 1 segundo ele recebe a mensagem, vai lá e roda de novo aquela execução.
Então, na prática é isso. Para fazer aplicações, business applications, não precisa disso toda hora, mas quando tu precisa, tá lá para ti, e boa parte do framework já resolveu. Muito obrigada. Zoe. Aqui. Boa noite. Opa. Reitero o parabéns, espetacular. Inclusive, Obrigado. A apresentação em si mesmo. Fiquei muito com a ferramenta. É o Keynote? É o Keynote, é. Sensacional. É só comprar um tema pago, aí ele demonstra transições bonitinhas. Eu gostaria de saber um pouquinho mais, se você puder falar um pouco mais sobre a parte do business. Eu achei muito interessante. O raciocínio é focado em ser o pioneiro e futuramente, por ter essa referência, ter clientes específicos de Elixir. Até que ponto o fato de criar uma coisa incrível é uma justificativa suficiente dentro de um business, porque é um business também, vocês estavam financiando. Eu achei muito interessante esse comentário, se você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Sim, a empresa ela não existe mais, né? A plataforma Tech a gente vendeu, mas quando o projeto começou no Elixir foi 2012, e foi até então 7, 8 anos de projeto, com um projeto da plataforma Tech, e depois que a gente vendeu a empresa, o Elixir inteiro, a propriedade intelectual dele foi para o core team do Elixir. Então hoje ele é como se fosse uma ONG que cuida uma organização sem fins lucrativos que cuida da linguagem, do trademark e tudo mais. Mas enquanto ele estava operando a empresa, precisava de uma justificativa de negócio, e acho que é super saudável, assim. Quanto mais a gente pudesse ter um retorno financeiro disso, mais a gente poderia investir também na coisa. O que a gente... E o pior caso, até aquele momento, era a gente só ter perdido anos de salário do Valim. Então, assim, a modelagem de negócio era essa. Pior caso, 5 anos ou mais, sei lá, 10 anos, não sei quanto tempo ia demorar, de salário que foi pro saco. E qual é o melhor caso? O melhor caso acabou acontecendo, acho que para todo mundo, né? Em open source, de modo geral, a primitiva é que o valor gerado é absurdamente maior do que o valor capturado. Então, financeiramente foi bom para a plataforma Tech. A gente, no final da empresa, metade da empresa já vinha disso, o faturamento, e ajudou muito no nosso crescimento. E tudo isso era para os Estados Unidos, que apesar de ser uma linguagem criada e para uma empresa brasileira, o maior usuário, não comentei, em termos de país, é os Estados Unidos, o que é relativamente natural assim, para a tecnologia de modo geral, tem early adopters de tecnologia, e a gente sempre quis desde o começo que fosse uma coisa global, então sempre foi todo em inglês, a comunicação e por aí vai. Então para a gente foi bom, só que a gente não queria ser dono disso, tipo, não, só pode fazer se falar com a gente. Não, cara, tá tudo liberado, se puder colaborar, melhor ainda, e do ponto de negócio também era talvez o único jeito de competir. Porque diferente das outras empresas que podiam chegar com eu quero fazer o Go agora. Estamos aqui, um monte de gente fazendo isso. Tem o React, sou o Facebook. React para tudo que é lado. Não, a gente era uma empresa pequena, um porte já interessante, de uns 70, 75 pessoas, mas não tinha comparação com qualquer uma das empresas que fazia aquele tipo de coisa. Então, não só era um jeito que para a gente era mais legal, mas também que funcionava melhor. Sensacional, obrigado. Tem mais dois ali. Eu tenho uma pergunta, na aqui. verdade. Você sente que o foco da linguagem chegou a mudar um pouco depois da aquisição da plataforma Tech? Já que o core team, ao invés de ser da plataforma Tech, virou o core team do Elixir que está mantendo? Você sente que tem alguma mudança? Eu diria, como alguém que estava antes e continua depois que a gente vendeu a empresa, eu tirei um período sabático, fiquei 1 ano e meio de boa. Mas eu voltei agora, estou trabalhando com o Valim e tal, no Livebook. E estou perguntando se mudou o foco da linguagem, né? Eu diria que talvez até tenha melhorado, para ser bem sincero. Porque na plataforma Tech, eu, como uma das pessoas que estava tocando a empresa, a gente tinha uma ideia de continuar crescendo bastante a empresa, crescer e tudo mais. A gente não queria virar um unicórnio, como as pessoas falam por aí,
mas a gente tinha uma ideia de continuação de crescimento financeiro da empresa e tudo mais. Não tinha uma pressão de negócio que a gente mesmo se colocava. Atualmente a gente não tem mais isso, então a visão na Dashbit, que é a empresa que o Valim fundou depois, que a gente tem o Valim trabalhando, tem algumas pessoas da empresa trabalhando na empresa open source, como o Livebook, trabalhando até um pouco também no Nex e por aí vai, mais alguns projetos da comunidade. A gente não tem uma intenção de crescer a empresa absurdamente. A gente quer ter um time pequeno, core, então o foco, acho que é mais mental, está mais em realmente... antes existia um foco financeiro também, agora o foco é só, cara, vamos continuar desenvolvendo esse ecossistema, então o sucesso agora é puramente que a linguagem, o ecossistema continua evoluindo, muito mais do que antes, que tinha um anseio financeiro também. Então, eu não sei, para mim tá mais leve, assim, agora é só curtir a parte técnica. Antes, também, na empresa anterior, eu tive que depois eu toquei marketing e vendas. E agora não preciso mais fazer só isso, posso fazer um pouco de código também. Então, eu diria que não mudou e talvez até tenha melhorado. Legal. Oi, primeiro, obrigado pela palestra, foi incrível. E eu queria perguntar se você podia comentar um pouquinho de como foi abrir a plataforma Tech, tipo, como você acha Valins por aí, e contar um pouquinho de onde veio essa vontade de abrir uma empresa. Boa. A segunda pergunta do como acha Valins, eu tenho uma resposta meio curiosa. Por que abrir a empresa? De onde veio essa vontade de abrir empresa? Por algum motivo, eu não sou de São Paulo, sou de Belém do Pará, eu vim fazer faculdade aqui, na USP, quando eu fiz 18 anos e tudo mais, e eu já tinha essa vontade de abrir empresa, pra ser sincero, não sei porquê. E aí eu fui buscar pessoas que tinham esse interesse na faculdade, aí participei de projetos, sei lá, extracurricular, de desafio Sebrae, que tinha naquele tempo, coisa assim que tinha a ver com empreendedorismo, e aí eu acabei achando outras pessoas. A gente tentou uma primeira startup que não deu certo, chamou PageStacker. Isso foi em 2007. Cresceu o Venture Capital no Brasil de novo, depois da bolha dos anos 2000, porque talvez a gente tenha tido uma nova bolha mais ou menos agora, em 2019. Então era isso, era uma vontade e foi achando outras pessoas. O Valim não era muito esse cara de vontade de abrir empresa, mas a gente era amigo desde o primeiro ano da faculdade, 2004. E aí, em 2004, a gente tinha e era um cara absolutamente inteligente, assim, academicamente, desempenho absurdo e por aí vai. Mas uma parte que pra mim me chamou muita atenção, a gente tinha uma banda em 2004. Eu e ele, mais alguns amigos na faculdade. E eu fazia violão e back vocal, ele fazia violão. Era uma banda acústica e tal, e uma parte legal que tinha um violino também. Mas o ponto tinha uma música que a gente queria tocar que envolvia piano. E aí ele falou, puta, não tem ninguém que toca piano na banda, não sei o que, e agora? Aí eu falei, não, me dá um dia. Aí o maluco foi lá, sei tocar piano agora. Então, e aí ele tocou as músicas de piano, aprendeu. Então eu percebi que ele tinha um aprendizado absurdamente rápido. E aí, pra mim foi muito marcante, sempre conto essa história, assim, tipo, caramba, foi mais do que as notas boas que ele tinha na faculdade, foi eu ver ele aprender absolutamente rápido o instrumento. E aí quando a gente foi montar a empresa, não era um interesse muito dele e tal, mas aí eu falei, tem um amigo aqui meu que o cara é absurdo, velho, esse cara tem que trabalhar com a gente. Aí eu falei, vamos, aí e por aí foi. Legal, então, obrigado. Mas aí depois ele achou um outro cara, que pra mim é meio que um segundo Valim. Não, tipo um outro cara também, depois, que chama Jonathan, que trabalha com a gente. O Jonathan foi o cara que começou o Livebook, achou absurdo, não bem, foi meio, sei lá, o cara, a gente achou, na verdade, várias pessoas boas na nossa empresa, então tem mais um comentário sobre isso. Tanto que a gente chegou a ter 3 pessoas no Rails Core Team, e no Brasil só foram 3, e todas 3 da plataforma Tech. Acho que o Open Source ajudou muito, a gente via as pessoas que colaboravam com os projetos que a gente tinha, que foi mais ou menos o caso do Jonathan, acho que o Jonathan abriu um pull request no Hexdoc, num projeto, fazendo um negócio absurdo, assim, muito bom. Aí eu falei, cara, esse cara é muito bom. Aí ele falou, a gente quer fazer um projeto novo aqui, Livebook, quer trabalhar? E o cara estava saindo da faculdade. Eu falei, quero. Aí tá aí com a gente.
Aí o maluco trabalha em web, em machine learning, em compilação, tipo, todos os possíveis stacks ele se vira. Então, talvez a gente tenha achado um... Boa. Não, ele não toca instrumento, mas ele tem aquele negócio de desafio de... ele tem esse negócio aí. Ele mantém o site da associação. Ele mantém o site da Associação de Combate Mundial. Ele é polonês também. Então, parte da empresa atual, que a gente tem umas 8 pessoas, sei lá, 7. Alguns estão aqui no Brasil e outros na Polônia, porque o Valinho está morando na Polônia faz um tempo já e conhecemos pessoas lá. Legal, muito obrigado. De nada. Olá, Hugo. Boa noite. Obrigado pela história. Valeu. Sempre adoro ouvir a história várias vezes. Mas, primeiramente, eu queria complementar um pouco as perguntas anteriores sobre OO e IOTP, porque, enfim, é bom falar um pouco. Mas, assim, essa proximidade, inclusive o Joe Armstrong, que é o criador do Erlang, sempre fazia uma que era que Erlang era a única linguagem orientada a objetos, como Alan Kay diz no paper dele. Mas, enfim, essa brincadeira surge aí porque justamente o que é orientação a objeto, né? É ali estado atrelado a comportamento, geralmente esse estado tá compartilhado. No caso do Erlang, com o modelo de atores, a gente tem essa mesma premissa, só que com vários processos, né? Só que o estado não é compartilhado e você só consegue mutar ele, né? Ou seja, ele não é mutável, mas você consegue gerar novos valores com passagem de mensagens, né? Então é por isso que surge essa proximidade aí da OO com o OTP. Mas fazendo em si, quais áreas que você acha que a linguagem Elixir poderia expandir e ela ainda precisa melhorar, né? Se focar mais, ou quais novas áreas que ela poderia abranger também, para além de web, machine learning e tudo mais? Sendo bem sincero, acho que eu não tenho mais resposta para isso. Acho que um dos acertos aí no design da linguagem e o modo como a comunidade opera, né, conversaram muito bem, que é a ideia de extensibilidade e o que não está escrito em nenhum lugar, mas fato é essa ideia de ser alguma coisa distribuída, né? Não existe uma unidade centralizadora. Então, pelo fato da linguagem ser extensível e qualquer um pode fazer e contribuir, se a gente for aqui nesse slide, eu acho que pelo menos 2 dele a gente não se envolveu em nada, assim. Quando eu digo a gente, a Intrapetec e o Valinho do Mais, que é a parte de embarcado e multimídia. E do que a gente começou mesmo, talvez só o Broadway e o Livebook e o Livebook agora na Dashbit. Talvez o Anex, mas foi o Chan, né? O Chan e o Valinho, né? Então, acho que eu não tenho resposta porque muito da inovação é feita pela comunidade. E o background que a gente vê originalmente era web, então, tipo assim, web a gente sabia que ia ter, porque a gente já tinha muita experiência, e se ninguém fizesse, a gente ia fazer. Mas felizmente alguém começou e tal, que é o Chris, né, que tu sabe quem é, Chris McCord. Eu não sei, eu acho que ainda tem um caminho bem interessante aí pela frente na parte de machine learning. Tem pesquisa sendo feita, o Paulo daqui, a gente acabou de ser escolhido como um dos projetos da Mozilla Foundation para pesquisar temas, eles são um tema relacionado de machine learning local ou machine learning local, né? A bolsa é sobre pesquisa local, mas vai dar fundos até para distribuir. E aí tem essa ideia que é continuando aproveitando o que tem de bom na VM, essa parte de distribuição, que é como fazer talvez aprendizado em inferência de máquina de modo distribuído com sharding, que é uma coisa que talvez seja mais uma das primeiras inovações que, se tiver em Elixir, não tem em outras, tipo, não tem no equivalente em quem é líder absurdo nisso, que é Python, né? Então, acho que ainda tem um bom caminho para andar em coisas que são relativamente novas, e foi rápido a parte de Machine Learning, porque é 2021, eu acho, para cá. Depois disso, eu não sei, alguém vai ter que inventar. O que está rolando agora, que eu não comentei aqui, era uma linguagem compilada, mas também está tendo toda a parte de trazer um sistema de tipagem, né?
Para quem não conhece, ele é uma linguagem, eu falei, compilada, mas é dinâmica, só que tem uma implementação juntando indústria e academia. Então tem uma pessoa uma universidade na França, um aluno de doutorado que trabalha com a gente, e tá bem avançado. Então também tem sistema de tipagem que tá acontecendo agora. Além disso, eu não sei, vamos ver o que a galera inventa. Não, foi uma ótima resposta. Acho que eu adicionaria também a parte do Live View Native também para fazer mobile. Live View Native. E talvez futuramente desktop também com Live View. Verdade. Então tem bastante coisa surgindo aí. Obrigada. Mais uma? Bom, primeiramente, parabéns aí pela Obrigado. apresentação. A minha dúvida é mais em relação... Porque eu vi recentemente o Valim comentando a respeito de projetos grandes que usam Elixir hoje em dia, como é o caso do Discord, que tem bastante código em Elixir. E eu queria saber se existe uma responsabilidade, como que é essa responsabilidade depois de ter projetos tão grandes que usam Elixir, ou se, por ser open source, isso fica bem mais tranquilo. As duas coisas. Por ser open source, fica mais tranquilo. Mas existe uma responsabilidade, então acho que a pessoa, e aí trazendo principalmente talvez o caso do próprio Valim em si, é quase como é difícil ele não basicamente não ter a opção de não trabalhar mais nisso. Então a pessoa fica, né, a gente acha super legal que tem uma pessoa que criou a coisa e tudo mais, mas de certo modo a pessoa fica tipo, não posso parar de fazer isso. Mas ao mesmo tempo é mais tranquilo também, porque como é open source, é distribuído, tem um time. Além de todo o código estar aberto, não existe 100%, né, de gargalo, de ilhas de conhecimento. Então a coisa pode continuar andando, e desde o começo a ideia fosse que, primeiro era que fosse maior do que a plataforma Tech, e isso se provou porque a empresa não existe mais. A gente vendeu e a coisa continuou. Foi um medo que as pessoas tiveram naquele tempo. A empresa foi vendida. Será que agora vai para o Nubank, né? Ficou uma coisa totalmente separada. Então tudo continuou rodando tranquilamente. Então era uma ideia que a linguagem fosse maior do que a empresa. Está provado já. E eventualmente, né, a gente, infelizmente, todo mundo vai morrer. Ela vai ter que se provar também como maior do que a pessoa. O mantenedor, o criador, um dos criadores do Erlang, infelizmente faleceu há poucos anos, o Joe Armstrong, e o sistema continua. Então tem naturalmente uma responsabilidade, mas do melhor que dá para fazer, que é ter time, ser open source, ter uma governança clara de como a coisa funciona, para que não dependa de uma pessoa só. Né? E já não é assim desde o começo. Entendi, muito obrigado. Opa, tudo bom? Não queria ficar cheio de perguntas. Primeiro, parabéns, foi muito boa a apresentação. Eu ia fazer uma pergunta questão de tipos mesmo, acho que já comentou. Então, depois se quiser abordar mais um pouco. A pergunta era, se você pudesse voltar atrás na construção, são duas perguntas. Se pudesse voltar atrás na construção do Elixir, o que tu faria diferente, o que você faria de sugestão diferente, além de tipos ou não? E a outra... Qual era? Nossa, tá tão clara a outra. Responde essa, por favor. Depois tá. É difícil essa, o que faria diferente. Acho que a última coisa que estava me incomodando um pouco, mas é mais pessoal minha, assim, já foi meio endereçado, assim, é bem minor, assim, era uma reclamação que as pessoas estavam tendo na comunidade. Era um language server, uma LSP muito boa e tudo mais. Tinham 3 LSPs feitas por pessoas na comunidade, uma muito avançada, mas que às vezes dava algum bug, tinha outras 2 mais novas, mais estáveis, e aí agora essas 3 pessoas se juntaram, junto com o Jonathan, que trabalha com a gente também, então agora tem um time focado só no language server para a linguagem. Isso era uma coisa que estava incomodando. E de diferente, era uma pergunta que eu falei, será que não é uma coisa que talvez fosse bom desde o começo ter chamado para linguagem? Porque fica sempre esse dilema do o que vai para a linguagem e para a biblioteca, para a Standard Library talvez, né? Porque vai estar mais próximo, e o que vai ser feito pela comunidade. Essa é uma pergunta constante,
mas até também por recursos, tipo assim, o foco, por exemplo, do Valim é na linguagem. Mas também, acabou sendo, foi core team do Phoenix, agora no NX, a gente também tem gente nos outros projetos. Então, acho que isso. Em relação a tipos, eu não acho que também é pessoal. Eu não adicionaria no começo. A gente era acostumado com Ruby. E até essa ideia de tipos é uma coisa que eu acho que veio crescendo mais como popularidade dos anos para cá. Porque quando a gente entrou, quando eu comecei minha carreira, tava tendo o contrário, era a galera sair de tipos. Eu não quero ver Java mais, não sei o que, é horrível isso daí, linguagens dinâmicas e tal. Era esse o momento. E aí a nossa indústria ela é assim, ela tem pêndulo, ela vai e volta. Tipo, não sou tão velho, tenho 38 anos, mas já consegui ver o pêndulo já pelo menos ir para o outro lado uma vez. E acho que o que é interessante, a minha razão nisso é tentar entender um pouco os trade-offs da coisa também, assim. Então, não sei, tipos eu não colocaria, acho que, e até porque talvez fosse mais trabalho também fazer isso no começo, porque o Erlang ele é dinâmico também, então o sistema de tipagem ele não está na VM, é um sistema que está colocando por fora, digamos assim, então também seria mais trabalho. Mas acho que esse é um dilema constante, o que fica na linguagem e o que não, ou no time que está na linguagem e o que não fica. A outra pergunta era a questão da comunidade. Tu falou que os Estados Unidos teve uma adoção muito mais rápida de Elixir e pelo menos a bolha que eu participo e as pessoas que eu interajo nem conhecem Elixir ou não tem tanto interesse assim. Acho que a coisa mais avançada do mundo é Spring Boot. Né? E eu queria perguntar pra ti, tipo, o que tu acha que falta, talvez, na comunidade brasileira, que tem lá fora de sobra, sim, e o que a gente pode fazer isso, além da Gamecons, para poder melhorar isso? Sim. Eu não acho que falta nada, assim, na verdade. Eu acho que a gente, a gente queria que fosse global desde o começo, mas até de um ponto de vista de negócio, que era da empresa tocando, a gente tinha incentivos de fazer por fora, exportação de software pra gente era bom, depois de negócio, dólar, aquela coisa toda. Mas também, se a gente olhar para a história de tecnologia, feliz ou infelizmente, a gente tem uma história de muitos países copiando, né, sendo mais follower do que mais seguindo do que criando. Então acho que a gente até quis quebrar um pouco isso. Acho que esse era um dos grandes orgulhos meus, a gente fazer uma coisa desde o começo da faculdade. Eu lembro, tipo, cara, a gente tem uma matéria aqui que a gente sabe fazer HD, tipo, a gente tem todo o conhecimento para fazer qualquer coisa que a gente quiser fazer. A gente não precisa sempre copiar alguma coisa usada lá fora se a gente tiver uma ideia diferente. Mas a influência de uso normalmente vem e tem muito mais investimento também lá fora. Então o pessoal acaba investindo, influenciando decisão, e acho que tem um lag assim também, né, entre como começa e até outras pessoas saberem. E também acho que não de quando a gente começou até hoje, aumentou muito o número de opções também de linguagens. Quando a gente estava no começo. Então, acho que não vai... tipo, é difícil bater JavaScript. Não tem como, assim, porque é browser, não tem. E o Python também deu uma crescida muito boa. Então, a ideia não é necessariamente ficar maior do que outras ou bater exatamente, mas ser uma opção, é uma opção muito boa, tão boa quanto as outras, que com algumas diferenças específicas. E acho que é isso, assim, não sei, não tenho uma resposta boa para isso, para ser bem sincero. É um efeito que a gente foi deixando muito natural. Tem uma pergunta aqui? Primeiro, parabéns pela palestra, eu tinha ouvido a história por alto, mas ouvir de alguém que estava lá é muito mais da hora, né? Valeu. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, porque eu jurava que você ia comentar de Go quando você começou a falar das linguagens que já existiam na época, né? Porque até puxei aqui que eu não lembrava direito, mas Go ali 2009 já tinha sido lançado. E aí eu queria saber se chegou a ser uma opção, se chegaram a considerar olhar para Go por ser por ser da Google, né, e tal, já tinha, tipo, podia ser uma merda, mas a Google que estava por trás, no mínimo,
valia uma olhada, né? Então a primeira pergunta é se vocês chegaram a dar uma olhada em Go e falar, acho que isso aqui talvez é o que a gente precisa, ou vocês olharam e falaram, não é exatamente o que a gente quer, vamos criar a nossa. Eu não tenho memória muito boa sobre isso, infelizmente. O que eu lembro, até depois quando teve o outro livro, tem mais um outro livro bem legal, tem dois, 3 livros desse tipo, 7, não sei o que, em 7 Weeks, tem um que é 7 Concurrency Models in 7 Weeks, se eu não me engano. E aí, tipo, o Go, ele também veio uma linguagem que veio para pensar concorrência meio que nativo já, com um modelo de concorrência pronto, diferente de Ruby, diferente de Python. Então, nesse ponto, ele, acho que resolveria um dos problemas que a gente queria resolver, que era a concorrência. Mas o Erlang levava isso para um nível a mais, que nenhuma outra tem no nível de VM. Por exemplo, em Java com Scala, Scala tem um framework chamado AKKA, que meio que, entre aspas, mimetiza ou se inspira muito, acho que o próprio criador do Akka já falou publicamente isso, ele é muito inspirado no OTP, que é esse framework para você fazer aplicações distribuídas do Erlang. Então, eu não lembro com exatidão, mas se eu tivesse que dizer, acho que era isso. Então, ele tinha um modelo de concorrência, resolvia, dava um check, só que aí depois que a gente descobriu que tinha esse negócio que fazia isso e muito mais, aí eles preferiram... Aí falou, caramba. Cara, e a segunda é mais, por exemplo, vocês chegaram ali em, não me engano, 2011, né, 2012, vocês tinham um projeto e é mais sobre o lançamento. Vocês tinham, tipo... Porque a gente é de tecnologia e tal, a gente não conhece muito de, sei lá, estratégia de divulgação no geral. Então vocês tinham um plano bem definido de daqui um mês a gente vai fazer uma conferência, daqui 2 meses a gente vai fazer uma série de blog post sobre isso, sobre aquilo... Então tinha um plano de lançamento da linguagem? Tipo... Não, infelizmente não. A gente não tinha um plano de... foi muito ad hoc, foi passo a passo. A gente sabia o site, basicamente, acho que o nosso plano era seguir uma coisa que a gente via fazer desde o começo da empresa, que era compartilhar conhecimento. Então, a gente blogava muito, a gente publicou livros. Eu tenho um livro, é de Ruby, o Valim tinha publicado já um livro em Ruby também. Então a gente ia fazer esse tipo de coisa. Palestrar, blogar, escrever livro, né, comunidade, fazer bibliotecas, open source. Mas a gente não tinha. O que chegou mais próximo disso, eu tirei esse slide, dessa parte mais de negócio e tudo mais, é que em 2018, mais ou menos, não sei, por ali, 2018, a Gartner, não sei se já ouviu falar sobre essa empresa, para quem é meio do mundo mais corporate, assim, talvez conhece. A Gartner, ela é uma empresa de análise de indústria, digamos assim, absolutamente conhecida no mundo corporativo, e eles fazem uns relatórios dizendo assim, as tendências de tecnologia. E empresas grandes usam isso normalmente como referência para dizer se a tecnologia está madura, se não está, se eu devo adotar, não devo adotar. E aí, lá por 2018, se não me engano, o Elixir saiu como uma das linguagens mapeadas como apostas no mapa da Gartner, num relatório só de linguagem de programação. E aí, por causa disso, eles entraram em contato com a gente. E aí a gente virou cliente da Gartner, porque eles ajudavam também provedores de tecnologia a pensar como que isso poderia continuar evoluindo. Então, de 2018 até 2019, se não me engano, a gente foi cliente deles e a gente conversava com analistas de indústria que eles tinham para pensar em como que o Elixir poderia evoluir um pouco mais. Mas na prática, acho que a gente acabou não implementando nenhuma das ideias que surgiu dali. Mas antes disso, no começo, era vamos falar o máximo possível que a gente puder, vamos compartilhar conhecimento e vamos rezar. Ok, então muito obrigado.